Boa pra você, que é boa missão. Olha, sabe quem tem energia muito boa? Essa nossa convidada que eu vou chamar agora. Hoje ela veio para falar sobre o treino aeróbico em jejum. Quantas foram as vezes que a gente já comentou aqui no programa que treinar em jejum pode ser muito complicado, pode trazer alguns probleminhas. Mas existe um treino aeróbico que, pelo que eu entendi, pode ser feito em jejum. Mas a gente vai explicar exatamente o que é para você entender direitinho, para que não tenha nenhum problema. É uma novidade, quem vem contar? Dri Saudável! Seja bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, linda! Fique à vontade. Linda como sempre. Gente, quem tem a Dri no Insta, vê as fotos que ela coloca, vê o abdômen dela sarado, que é morrer. Fica ela beliscando, você vai falar assim, não, mas é bom. É bom ver essas fotos, porque a gente fala, eu também quero, então vamos malhar pra ficar com esse abdômen. Ai, adorei essa propaganda agora, menina. Caroline. Eu fico só lá nas fotos, vamos lá, malha. Não, é assim que a gente, quando a gente tá malhando e a gente tá cansada, não aguento mais, tô cansada. O que você tem que lembrar? Dessas mulheres lindas que têm esses corpos esculturais, pra gente ficar babando. Nossa, obrigada. Dri, seguinte, que história é essa de treino aeróbico em jejum? Pois é, que louco, né? Que louco. A gente até pensa, nossa, vai morrer a pessoa que fizer isso, né? Mas, pois é. Como é que funciona? É assim. Eu vim aqui, a última pauta, falando a importância da refeição pré-treino. E agora eu vou falar sobre aeróbico em jejum. Estão me achando uma coisa contraditória. Não, gente. Essa é uma estratégia muito usada por esportistas para maximizar a queima da gordura corporal. Então, é estratégia e tem um jeitinho certo para fazer. Não é assim, chegar e correr que nem um louco, depois que acorda. E aí sai desmaiando aí no meio da rua, não. Calma. A gente vai falar as dicas no final da pauta, que é pra segurar a audiência, tá? Beleza, a Adri entende tudo, Não muda de canal. Porque lembrando, é legal falar, a Adri é personal, tá, gente? A Adri é personal, então é claro que ela tá falando de um treino como personal, tá? Não se esqueçam disso. Muito bem. Vamos lá, é o seguinte, minha gente, o aeróbico em jejum é uma estratégia para você queimar mais gordura do que você tivesse num horário que tivesse... fez uma alimentação pré-treino, por exemplo. Tá. Mas tem que saber fazer, não é assim chegar e pá, já que nem um doido, vai passar mal. Agora, que tipo de aeróbico a gente pode fazer em jejum? Pois é, essas são as dicas que eu vou passar. Tá. Não pode ser qualquer um, você tem que manter uma intensidade moderada, você tem que fazer até 45 minutos. Não pode ser mais do que isso. Tem todo um processo. Não, pode ir contando devagarinho. Pois é. Que a gente vai segurando a gente devagarinho. Vamos segurar. Então, primeira coisa, não pode ser um treino muito longo. Não. Ele não pode passar de 45 minutos. Porque o que acontece, gente? Para você catabolizar, que quando eu falo de catabolismo é sempre o desgaste muscular. Para você catabolizar é muito fácil, o difícil é você ganhar. Então a gente tem que, por isso que eu falei da importância da alimentação no pré-treino, para você aumentar a massa muscular e anabolizar, que é o ganho, e não catabolizar. Pois bem. O aeróbico em jejum, ele tem umas dicas para você fazer, para justamente você evitar esse catabolismo. Ele é meio tem um debate aí. Há profissionais que defendem por dar resultado, e sim vou explicar o processo fisiológico daqui a pouco. E há outros que dizem que não faz bem, porque nessa hora que a gente acorda, o cortisol está em alto, o GH está em baixo, aí isso propicia totalmente o catabolismo, ok. Por isso é que tem que saber fazer. Então que horário a gente não pode fazer? Tem isso? Você sabe que tem certas coisas que a gente tem que viver empiricamente para poder descrever. Teve um dia que eu fiz em 8 horas de sono, eu não passei mal. Eu me adapto bem, gente. Tem gente que vai passar mal, eu me adapto bem. Eu fiz na boa. Você acordou e foi fazer exercício. Acordei, bebi água, hidratação sempre. Bebe lá 2 copos de água, por favor, não façam isso sem hidratar. Tá. E mantenha a hidratação durante, tá? E aí eu fui fazer, ok, levei numa boa, muito bem. Teve um dia que eu falei, vou falar sobre isso na Carol, então vou fazer um teste daquelas pessoas que ficam enrolando na casa, sabe, domingo, que você pega lá o celular e fica lá dando no Instagram, no Face, não sei o quê, deu 11 horas em jejum. Fui fazer, não foi legal, passei mal, quer dizer, comecei a sentir uma tontura, e aí o seu psicológico, você tá lá com 20 minutos já sentindo uma tontura, seu psicológico começa a continuar para fazer os 45 minutos, é aí que você cai. E aí tá errado. Tá errado. Então, o máximo de jejum permitido para uma atividade como essa é de 8 horas. Vamos falar em 8 horas, já não é uma coisa assim tão, digamos, natural, né? E ainda você vai ficar 10, 11 horas. Agora, tem um mínimo de jejum, por exemplo, se eu ficar jejum 4 horas e for fazer esse aeróbico depois, vai ter um resultado legal também? 4 horas, digamos que... porque o que acontece? Vou te explicar
como é o processo, para você entender. Qual é o processo fisiológico? É o seguinte, quando a gente começa a praticar atividade física, a primeira fonte de energia é o glicogênio, certo? A gente demora uns 15, 20 minutos para diminuir essa taxa de glicogênio para depois utilizar a gordura como fonte de energia. Perfeito. Muito bem? Por isso que falam que a gente tem que fazer sempre mais de meia hora de atividade física. Exatamente. Senão a gente não queima gordura nenhuma. Só queimou glicogênio e um pouco de massa muscular. Muito bem. Quando você dorme, você está lá dormindo, seu corpo está trabalhando. Então, ele está diminuindo essa taxa de glicogênio. Você acorda com ele com a taxa de glicogênio mais baixa. Então, quanto mais tempo, digamos 8 horas, menor a taxa de glicogênio. Entende? Agora, vai depender do que você comeu também no dia anterior. Por exemplo, jantou mais cedo, comeu só uma ceia mais leve, de repente, com 4 horas em jejum, pode ser que seu glicogênio na taxa esteja mais baixa. Muito bem. Por que é eficiente o aeróbico em jejum? E eu não estou te indicando, por favor, porque pode ser que faça bem para um e não para outro. Eu só estou explicando como é que funciona. Isso já existe. Então, já existe. É legal a gente falar isso mesmo. O que acontece? Não é que tá sendo assim, não, então para você perder peso, você tem que fazer o aeróbico em jejum. Não, não é isso que a Adri hoje veio contar. Ela veio contar como personal que já existe um treino comprovado, né, que já tem esses efeitos fisiológicos e tudo mais, que é o que ela está explicando, que pode ser eficiente. Qual é o ideal? Converse com o seu professor de educação física, converse com o seu médico e faça isso respeitando os seus limites. De repente, pode ser que tenha um resultado bacana, certo? Exatamente. A gente mostra aqui o que já existe. E aí você, com toda a orientação dos seus profissionais, ali na sua academia, né, no lugar que você treina, você vê se isso pode ser bacana para você. Às vezes é legal mesmo. Agora que eu tô pescando essa ideia, então quando o glicogênio tá baixo, o que você vai queimar em seguida é a gordura. Você já começa utilizando a gordura como fonte de energia. Você não vai passar pelo processo de queimar glicogênio. Entendi tudo agora. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque é uma pauta que tem muita gente falando na academia, tá todo mundo... Tem gente que nunca ouviu falar, então mais uma informação para você. Tem gente que já ouviu falar e pergunta pro amigo da academia, que aí vai dar as dicas, olha, eu faço assim, faço assim. Tem a intenção de ajudar, mas muitas vezes dá as informações equivocadas. Então, o que nós estamos explicando para você, porque aí se você tiver a intenção de fazer, que seja de uma maneira eficaz e segura. Primeira dica, então, antes de eu dar o recadinho, vamos falar essa dica que eu acho importante. Vamos lá. No máximo 45 minutos de atividade física. Perfeito. Quais exercícios podem ser feitos no aeróbico? Somente, você pode fazer uma caminhada rápida, porque a intensidade é moderada, certo? Certo. Então pode ser uma caminhada rápida ou um trote leve. Tá, não pode ser uma corrida. Não pode ser alta intensidade. Se você fizer com alta intensidade, a única coisa que você vai ganhar é perda de massa muscular e acumular gordurinha no pneu. Só isso. Tem que ser leve. Leve, intensidade moderada, gente. Tá. Água, antes e durante. Né? Muita água. Muitos profissionais, eu faço isso, indicam um aminoácido de cadeia ramificada antes e depois. O que esse aminoácido faz? Ele protege a massa muscular. Então chama-se BCAA. Quem usa sabe. Toma um antes e um depois, porque a gente tem que fazer de tudo nessa estratégia para poder proteger a massa muscular. Entendi. E não queimar músculo, só gordura. Músculo. Por isso. Entendi. Isso também tem que conversar com o seu médico ou seu nutricionista para que tenha essa orientação. Mas é legal você contar que tem esse aminoácido que faz essa proteção. Exatamente. Como é que ele chama? BCAA. BCAA. Então procurem também quem achou interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho. Na volta, a gente vai lá para a cozinha para começar a receita e continuar falando do exercício em jejum. Ok. Combinado? Porque faltam algumas dicas que a Adri precisa passar, que, olha, são fundamentais. Exato. O assunto é polêmico, é interessante, eu sabia que seria polêmico, mas é legal, gente, porque a gente tem que conhecer o que tem de novidade. De repente você chega na sua academia e ouviu falar, nossa, em jejum, e no dia seguinte você vai tentar treinar da sua cabeça, e aí dá tudo errado. Aqui a gente está explicando que já existe como deve ser feito, para que não haja problema, né? É isso aí. Já volto, Dri, pra gente continuar e pra ir pra receitinha, porque agora... Deixa eu arrumar.